Deus é amor. Mensagens cantadas. Deus é amor. Apresentação: pastor Lourival de Almeida e cantora Débora Miranda. Você já está em sintonia com o programa Mensagens Cantadas. A paz do Senhor a todos vocês, que tenham uma ótima recepção deste programa, um ótimo dia, que você consiga fazer aí os seus afazeres no seu dia, aí no seu trabalho, aí na sua casa. Vos saúda na paz de Cristo, Débora Miranda de Almeida. Tenham todos uma ótima recepção e esteja conosco até o final dele. A paz do Senhor, Lourival. Pai do Senhor, Débora, Pai do Senhor, ouvintes, que Deus abençoe todos vocês e que você esteja bem aqui. Nós vamos estar trazendo tanta coisa boa para vocês, que vocês sejam edificados, abençoados. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. A gente, Débora, pode começar tocando o hino, é isso? Sim, nós vamos abrir nosso programa já com o primeiro hino, Eu Sou de Deus, hino bonito do álbum É Assim Que Adoro, na voz de Débora Miranda. Ouçamos. Endireita os meus passos.
Oração do dia. Hoje nós vamos falar uma coisinha até interessante, tem um trocadilhozinho. Quem morre de raio não ouve o trovão. Você sabe, né, Débora, que quando dá o barulho do trovão, o raio já foi, né? Uhum. A luz é mais rápida, né? A luz é mais rápida do que o som. Do que o som. Então, depois que o trovão, ou seja, depois que o raio bateu, se bateu e matou, pode ter certeza que quem morreu não chegou nem a ouvir o estrondo, não é verdade? Então, o estrondo veio depois da morte. Exatamente, já, né? O barulho já foi anunciando, alguém Podia alguém ser morreu. ao contrário, né? Podia ser o som primeiro, porque assim a gente já se precavia. Poderia né? ser, pois é, se o som fosse primeiro, gente, pula aqui. E tem muita gente que não entendendo essa questão de velocidade, Débora, muita gente que quando dá o trovão, elas põem a mão na cabeça, né? Na verdade, o raio já caiu, né? Intuitivo, né? E você sabia também, Débora, que o Brasil é um dos países que mais recebe raios no planeta? Eu fiquei sabendo disso, lendo sobre isso, né? Uhum. E até tinha aquela pergunta, será que um raio cai no mesmo lugar duas vezes? Cai, viu? E cai, né? Como sim. cai? Quando falarem pra você, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, pode ter certeza que cai. Bom, mas de qualquer forma, quem é que não tenha, sei lá, eu ouço um trovão, é evidente que eu não fico, puxa, que maravilha esse trovão, manda mais um, não, todo mundo acho que sente uma certa apreensão, eu diria assim, né? E em alguns momentos até susto, né? Quando esses estampidos fortes, eles acontecem, né? Mas quando eles acontecem, como nós já acabamos de falar, o raio já caiu. Eu tenho a minha cachorra lá em casa, a Nádia, e ela é bastante, eu diria, pelo seu ouvido e tal, ela tem uma sensibilidade muito grande com essa questão de raios e trovões. Quando ela começa a entrar em casa abaixa a orelha e não quer entrar em casa, a gente acaba deixando ela entrar num local onde ela possa ficar, pode ter certeza que está caindo raio e trovões em algum lugar. Talvez a gente não esteja nem ouvindo ainda, mas pode ter certeza que sim. É a sensibilidade animal, não é? Mas a verdade, ouvinte, é que nós nunca queremos ser atingidos por um raio, mas se acontecer de sermos atingidos, quer dizer que o trovão ele já aconteceu. O raio, ele vem e mata tanta gente, né? E depois que ele mata, é claro que acontece o barulho do trovão. E nós queremos, ouvintes, hoje ilustrar com o terror de raios, né? O terror dos raios, a vida de algumas pessoas que geram para si tempestades que matam e não ouvem os avisos que procedem de várias fontes promotoras da paz e do bem. Quando olhamos para os meios de comunicação, o que a gente vê? Tantas notícias estarrecedoras, na verdade, algumas tratam assuntos como questão de usuários de drogas, que pela dependência tornam-se cruéis e nocivos. Quem nunca viu falar que um drogado matou para comprar droga? Outras relatam fatos sobre aqueles que, uma vez se tornando alcoólatras, acabam dirigindo, né, a vida de uma forma tão ruim. Alguns não são alcoólatras, mas se alcoolizam pelo menos e saem sem noção, às vezes não tendo naquele momento a exata dimensão do mal que podem causar a outras pessoas. Algumas sobre bandidos que causam pânico à sociedade, sem falar de a infidelidade conjugal, que acaba se transformando num crime passional e coisas dessa natureza. Mas vamos mudar para as notícias que são boas, que falam de alegria, são instrutivas, que procedem às vezes de Deus e não causam nenhum pânico, né? Mateus registra que no batismo de Jesus, veio uma voz do céu e anunciou que Jesus era o Filho amado de Deus. Está em Mateus 3. Uma grande voz do céu que dizia: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa voz não trouxe medo aos que estariam servindo o Senhor, seguindo o Nazareno, mas trouxe confiança, segurança, esperança. As pessoas que tinham, né, em Cristo algum tipo de esperança viram se concretizar aí, enfim, aquilo que eles realmente esperavam que o Cristo fosse. A manifestação de Deus trouxe a eles essa segurança. Não, é realmente o Messias, podemos confiar que está se cumprindo a profecia, não é verdade? E Jesus Cristo, então, cumprido o seu ministério, nós vemos aí um ministério marcado, né, por oração e, enfim, a Bíblia fala em Mateus 17, tomou Jesus consigo a Pedro e aos seus irmãos, Tiago, e levou em particular para um alto monte, e ali foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estamos aqui, se queres farei tendas, né, uma será tua, outra Moisés, outra para Elias.
Falava ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que, vindo essa nuvem, uma voz dizia no meio da nuvem: esse é meu filho amado, em quem me compraz de novo. A ele eu ouvi. Então, das nuvens, geralmente, nós esperamos o quê? Raios, trovões, relâmpagos que amedrontam, mas dessa vez não, veio uma voz que recomendava: olha, ouçam, esse aí é o meu filho, Jesus Cristo. Então, esse é o ponto. A voz que veio do alto direciona os ouvidos da humanidade para escutar o Senhor, embora nem todas as pessoas o ouçam. Não é necessariamente agora um raio, um trovão, ou raios que o partam ou que me partam, não, enfim. Aqui agora é a voz que aparece do meio das nuvens que está dirigindo você, ouvinte, olha, acreditar, esse é o meu filho amado, está dizendo. Eu me comprazo, ouçam o que ele está dizendo. A ele ouvi, diz a Bíblia. Então não é necessariamente mais aquele estampido, não, aquele estrondo de um trovão que nos amedronta, anunciando que um raio caiu. Não é o, entre aspas, né, o raio que me parta ou que te parta, não, mas é a voz meiga do Senhor. Não é mais a nuvem negra trazendo para nós a preocupação de que a qualquer momento podemos ser afetados por um raio, ou por uma chuva, ou por uma enchente, enfim. É a voz de Deus dizendo no meio das nuvens: ouçam o que meu filho está falando. O homem pode ouvir a voz de Jesus e desfrutar a paz que ele dá, ou o homem também pode ignorar essa voz. E pode ouvir milhares de vozes diabólicas, malignas, satânicas que aliciam, matam, como o raio que não deixa tempo para se ouvir o trovão. A morte vem antes que se ouça. Seria tão bom que se ouvisse antes que pudesse acontecer a morte. Nesse caso, se tomaria a devida providência. E nesse exato momento que nós estamos dizendo é que Deus, no seu infinito amor, está permitindo a você ouvir primeiro antes que você morra. Vejam vocês a inversão da situação, que poderíamos colocar meramente uma voz natural, mas nós passamos essa voz para um contexto totalmente espiritual. Ouça a voz de Deus para não ser morto. Muita gente só ouve a voz da sedução, a voz do mal, a voz da morte, e perde a paz, a alegria, a esperança. O pior é que, sem ouvir a voz de Cristo, fica descartada a possibilidade de morar no céu depois que aconteceu o raio da morte. Não é verdade? Então, ouvintes, antes das turbulências, Jesus convida para que você tenha o amparo. Ele convida oferecendo para você o cuidado, o conforto, a esperança. Vinde a mim, cansados e oprimidos, está dizendo ele. E em alguns momentos lemos em algumas Bíblias sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração, e então achareis descanso para as vossas almas. Nada de receber o raio se você pode ouvir a voz. O MC meditando com você hoje. Quem morre de raio não ouve o trovão. É, que bonito, né? E quem ouve a Deus não morre do raio que o parta, no caso é o raio maligno. É verdade. A mensagem do Senhor continua chegando forte, firme aos corações daqueles que estão, né, aptos para recebê-la. Nome precioso é o único que a gente ouve com Débora e Leia do CD 20 anos de louvor. Ouçamos este louvor. Ali não
Precioso, sim, tudo para mim é o nome do Senhor Jesus. Imagine a gente sem o Senhor Jesus. O que seria de nós, não é verdade? Estamos aí trazendo essa mensagem da importância, do valor que tem o nome do Senhor Jesus. Esse CD tem o título 20 anos de louvor, cantaram Débora e Leia. Dicas de saúde. Existem muitas ameaças silenciosas em nosso corpo e uma delas é o câncer de pele. Mas então, como evitar os riscos de câncer de pele? Primeiro, é preciso reconhecer que a gente está diante de um problema. Segundo, das formas de câncer, o de pele é o mais frequente. Olha só, sabe por que isso? Porque nós estamos expostos a um fator de risco inevitável, que é a luz do sol. E os raios do sol ultravioleta podem lesar as nossas células. E existem principalmente 3 tipos de câncer. 2 são os carcinomas, e felizmente pode ser curados na maioria dos casos. Mas o terceiro é o câncer melanoma, que é o mais perigoso. Ele tem esse nome porque é formado por células que produzem melanina, que é aquela cor que todos temos em grau maior ou menor na nossa pele. E o melanoma pode surgir na pele sadia ou em sinais escuros. Então é preciso prestar atenção aos sinais, às manchas, às pintas, né? As pintas escuras. É preciso prestar atenção seguindo a regra do ABCD. Explico. A de assimetria. Então é preciso ver se uma metade do sinal é diferente da outra, ou seja, se a marca, a mancha ali da pele, um lado é diferente do outro. B, a borda, se for irregular ou pouco nítida, atenção. Fator C, a cor. O alerta surge quando o sinal, a marca ou a manchinha tem diferentes tonalidades de preto e marrom, e às vezes com manchas vermelhas ou azuladas. E o D, que é o de diâmetro, que é maior do que 6 milímetros ou aumento de diâmetro significa um perigo. Se aquele sinal, aquela marquinha, aquela manchinha está aumentando cada dia mais o seu tamanho, o seu diâmetro, é bom consultar um dermatologista. Falamos um pouquinho sobre câncer de pele. Então é importante falar sobre isso hoje, né? Com tanta radiação, né? Você imagina aquelas pessoas que moram na roça? É verdade. Imagine, porque os raios do sol, eles têm efeitos cumulativos no nosso organismo. Desde que a gente nasceu, aquele primeiro raio de sol que a gente recebeu na nossa infância, quando brincávamos no quintal, ele está ali dentro da pele já arquivado, como um efeito, né? Então você coloca um pouquinho mais com 15 anos, depois com 20 anos, vai acumulando, né? Verdade. E isso, na idade madura da gente, já está essa mancha, esse sinal, a marca, talvez até diferente, e você tem que prestar atenção no sinal, como eu falei, do ABCD. Verdade. E como eu estava dizendo, ouvintes, nós estamos vivendo um tempo que parece que nós estamos sem proteção nenhuma. Parece que o sol bate na gente como se tivesse, assim, espalhando câncer na nossa pele, né? Tomar cuidado dos horários de andar a pé. E a gente nem falou de protetor solar, né, Luiz? Exatamente. Eu não saio de casa sem protetor solar. Eu vou falar. E às vezes eu passo demais com aquela cara branca. Eu falo, irmão, tá branco hoje? Eu falo, protetor solar, deixa eu dar uma esparramada melhor. A gente tem que usar protetor solar, tomar cuidado no horário que vai fazer a sua caminhada e coisas assim, para que não aconteçam. Quem trabalha na parte externa, Luizão? Exatamente, então, é complicado. Então aí não pode faltar manga comprida, não pode faltar protetor solar, chapéu, né? Boné. Você vai se proteger o máximo possível, tá? Para você não ficar aí à mercê do câncer de pele, né? É verdade, que é uma coisa silenciosa, mas pode ser observada em tempo para uma cura, não é verdade? Mensagens cantadas. Rádio Deus é Amor. Mais um hino bonito do irmão William. Nós vamos ouvir este hino bonito, né? Medite, é para você, é de Deus para o seu coração. Em Jerusalém só se ouve falar sobre a morte de um inocente que ocupou o lugar de Barrabás. Crucificam, ainda ouço a multidão
semana, bem de madrugada, foram as mulheres ao sepulcro e acharam a pedra removida sem o corpo de Jesus. Entrando, viram um moço sentado à direita, vestido de alvo manto, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: por que buscar entre os mortos aquele que vivo está? Ele não está aqui, já ressuscitou. Estou firmado em um Cristo ressuscitado, nele a morte pôde o segurar. Ele vive está, ele vive em mim, carrego nas veias o seu sangue. Estou firmado em um Cristo ressuscitado, nele a morte pôde o segurar. Ele vive está, ele vive em mim, carrego nas veias o seu sangue carmesim. Não haverá mais choro, não haverá mais dor. O meu Jesus ressuscitou. O inferno foi vencido, não vai comemorar. A chave da morte Jesus tomou. Não haverá mais choro, não haverá mais dor. O meu Jesus ressuscitou. O inferno foi vencido, não vai comemorar. A chave da morte Jesus tomou. Estou firmado em um Cristo ressuscitado, nele a morte pôde o segurar. Ele vive está, ele vive em mim, carrego nas veias o seu sangue. Estou firmado em um Cristo ressuscitado, nele a morte pôde o segurar. Ele vive está, ele vive em mim, carrego nas veias o seu sangue carmesim. E Débora, mais uma vez eu vou trazer também, né? Nós já trouxemos esse caso uma vez aqui e nós já tínhamos falado sobre isso algum tempo atrás, a questão das igrejas, né? Já falamos aqui sobre praia nudista pré-evangélica e tal, e falamos também das igrejas, onde algumas pessoas estavam achando que poderiam fazer cultos nuas, né? A primeira pergunta é, por que você vai à igreja para tirar a roupa? Pelo amor de Deus, né? Aí também é demais, mas a igreja para nudistas continua causando polêmicas por conta de cultos com pastor e fiéis peladões. E tem inclusive o vídeo, né, de pastores, de pastor e a igreja ali, o pessoal, não é, dentro da igreja. Bom, se a gente já não acha nada interessante uma igreja nudista para evangélicos, você imagina então a questão de uma igreja de pessoas nuas ali. Então, depois de praias de nudismos, a mais recente invenção dos adeptos de pouca ou nenhuma roupa são os cultos nudistas. Meu Deus, chegamos a esse ponto, né? E alguns chegam a justificar a atitude se utilizando de alguns versículos bíblicos, né? De Adão e Eva antes do pecado e coisas assim, mas não adianta, não vai funcionar de jeito nenhum. E o que eu achei interessante também, Débora, quem conhece inglês sabe, né? Que é bastante interessante essa colocação. Os fiéis da igreja Whitetail. Ai, meu Deus do céu. O Whitetail, traduzido por uma tradução livre, eu nem tenho coragem de falar aqui, mas de qualquer maneira, essa igreja está em Southampton. Eles ficam nus durante os cultos e acompanham atentamente o sermão do pastor Alan Parker, que também prega a palavra nu.
Meu Deus, eu estou estarrecida de ouvir essa notícia e que isso é verdadeiro, está acontecendo, né? E eu tô trazendo isso aqui, Débora, porque as pessoas têm que abrir os olhos, né? Porque É um alerta, a gente né? já vê a igreja de hoje muito libertina. Daqui a pouco chega aqui, todo mundo acha normal, não é? Verdade. Os frequentadores da igreja vão ali à igreja e alguns se assustam, né? Mas todos os frequentadores da igreja, diz o pastor, são seres humanos, sem riqueza pessoal, aparência glamourosa. Todos são iguais, justifica o pastor. Se todos são iguais, por que não ficar nu? Meu Deus. Quer dizer que se todo mundo é igual, todo mundo pode ficar nu, então. Tá todo Tá mundo falando nu fisicamente? fisicamente. De acordo, então, com a informação que chega através do site do G1, a igreja não obriga que os frequentadores fiquem nus, e alguns fiéis optam, então, por não tirar a roupa. Alguns optam por, não, eu não tirei a roupa toda, só metade, fico só sem camisa e tal, não sei o quê. No entanto, boa parte dos fiéis dessa pequena igreja aproveita a oportunidade de ficar à vontade enquanto ouvem o sermão. Aí eles deixam... Eu vou dizer a vocês, ouvintes, que essas pessoas realmente, sinceramente, perderam a vergonha na cara. O que você acha, Débora? Não, isso aí não. Olha, é uma coisa. Eu tô assustada. Eu não tô conseguindo nem falar de tão. Para onde indignada. caminhamos? Meu Deus, que tristeza, né? Quer ficar nu? Sinceramente, vai ficar nu em outro lugar, mas na igreja. Acho que nunca leram que Deus se preocupou com a nudez do homem, que fez para ele roupas, porque Adão havia feito roupa para eles de folhas. E Deus não ficou satisfeito com isso e fez ele mesmo a roupa para Adão e Eva, né? Olha, ouvintes, é estarrecedora a informação. Já tínhamos comentado sobre isso e a gente deixa para você abrir os olhos aí. Abra os olhos, porque você vê que hoje em dia as pessoas querem justificar o mundo dentro da igreja já de todas as maneiras, É né? verdade. Imagine você se não houver compreensão, se não houver o Espírito de Deus nas pessoas, daqui a pouquinho vai ter igreja dos peladões aqui também, né? Na rua já tem muita gente pelada, só faltava essa, vim para a igreja também. Que triste. Abrindo espaço para os nossos prefixos, o MC volta já já. Atenção, operadores. Ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Deus é amor. Quero resplandecer, Dios de Israel, estremece este altar, que hoy te voy a hablar.
Não se esqueçam, ouvintes, que nós estamos aqui em campanha, nós temos culto todos os dias nas nossas igrejas Deus de Amor. E você está ouvindo, mas eu não moro aí perto da sede mundial, não moro na capital, mas você vai procurar a nossa igreja Deus de Amor aí na sua cidade. Nós temos igrejas em todo o território nacional, no exterior, e nós temos uma igrejinha Deus de Amor aí no seu bairro, na sua cidade. Ali temos campanhas de libertação, temos campanha com unção com óleo, campanhas de oração, temos culto com jovens, com senhoras, enfim, nós temos cultos para todos os gostos, vamos dizer assim. Procure a igreja Deus de Amor mais perto da sua casa, participe dos cultos. Deus tem palavra de vida, Deus tem uma solução para a sua vida. Compareça com fé para que haja mudança em vossa vida. Eu queria convidar você para você conhecer o trabalho de assistência social que a Igreja Deus de Amor vem fazendo através da Fundação Reviver. Olha, são trabalhos lindos que muitas vezes você nem conhece. Trabalhamos com crianças, trabalhamos com pessoas necessitadas em geral, pessoas abandonadas pelos seus próprios filhos, pessoas idosas, não é verdade? Olha, dia 10 de agosto nós vamos comemorar aqui o Jubileu de Prata da Fundação Reviver. São 25 anos de trabalho com amor, mão estendida, mas tudo isso porque o povo de Deus está ajudando, está doando. Você que já contribuiu um dia com a Fundação Reviver, não pode perder essa festa. E você que nunca contribuiu, você precisa conhecer. E você conhecendo o trabalho assistencial da igreja, você vai começar a ajudar imediatamente. Então se prepare, vai ser dia 10 de agosto, nós vamos fazer estandes aqui no estacionamento da igreja para você conhecer o trabalho, tudo que a obra assistencial da igreja Deus de Amor está em marcha, você vai conhecer. E vai ficar muito mais fácil você ajudar. Porque quando a gente vê e conhece, a gente fica muito mais seguro para colaborar, doar, ajudar em todos os sentidos. Dia 10 de agosto aqui na sede mundial, a festa começa às 10 da manhã e vai até às 8 da noite. Entre no nosso site agora, ipda.com.br, e você vai ver tudo que vai acontecer nesse dia 10 de agosto em São Paulo, na sede mundial. Continue em nossa programação. Mensagens cantadas com o pastor Lourival de Almeida e Débora Miranda. Rádio Deus é amor. Do CD Oração no Santuário, nós vamos ouvir Davi e Leia com este lindo louvor. Esta página musical que traz uma mensagem genuína da palavra de Deus. Ouçamos. É preciso esperar o tempo de Deus. Não adianta se precipitar. Não adianta. Com paciência você tem que esperar. Não adianta se precipitar para não errar. Para tudo há um tempo determinado. Não pode ser antes, muito menos depois. Quem espera no Senhor sempre alcança. Mas é preciso esperar. É preciso esperar. É preciso esperar o tempo de Deus. Se Deus fez uma promessa pra você, espere o tempo de Deus e tudo vai se cumprir. Você vai pedir, Ele vai te dar. É só nele
esperar. É preciso esperar. Para tudo há um tempo determinado. Não pode ser antes, muito menos depois. Quem espera no Senhor sempre alcança. Mas é preciso esperar. É preciso esperar. É preciso esperar o tempo de Deus. E assim nós vamos seguindo, trazendo o melhor de Deus para você, a melhor música, a melhor mensagem de Deus para o seu coração. Mais leves que um sopro, é o que diz em Salmo 62, versículo 9. Diz assim: os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Começamos meditando o que pesa menos neste mundo? Nesse mundo de Deus, um grão de arroz? Um dedo de algodão doce? Uma folha seca? Um pingo d'água? Uma única partícula de pó da terra? Um sopro, isto é, aquela reduzíssima quantidade de ar que se põe para fora com a boca? É curioso, e para o salmista o que pesa menos neste mundo de Deus é a soma do peso do homem de origem humilde com o peso do homem de origem importante. A Bíblia diz: pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. O pé descalço e o colarinho branco, pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. O rico, por exemplo, que se vestia de púrpura e de linho branco e vivia no luxo todos os dias, e o mendigo, que se vestia de chagas e comia da lata do lixo do rico, pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Ouvinte, além de surpreendente essa descoberta do salmista, ela é esmagadora. Não dá nenhum valor nem à elite, nem aos ricos, nem também aos pobres, aos marginalizados, nem à riqueza e nem à miséria. Ora, a sociedade sempre valorizou o acúmulo de bens e a religião costuma valorizar o voto da pobreza. Agora, para entender o não exagero do salmista, é preciso prestar atenção na palavra balança. Pesados na balança, juntos, este e aquele não chegam ao peso de um sopro. Não é a balança dos mercados, é a balança de Deus que o salmista se refere. A mesma na qual o rei Belsazar foi pesado e achado em falta. Para você meditar, mais leves que um sopro. Muito bem, mais leve que um sopro. E agora nós vamos ouvir Cristina Santana, que vai cantar para nós do CD Vaso Restaurado o hino Deus Te Levanta. De dor que o tempo não secou.
fazer vencer e te encherá de poder. Esquece o passado, revive o presente. Cristo irá na tua frente pra te guiar. Levanta a cabeça, canta a tua vitória, porque é chegada a hora de Deus te levantar. Esquece o passado, revive o presente. Cristo irá na tua frente pra te guiar. Você está ouvindo programa Mensagens Cantadas. Realização Igreja Pentecostal. Deus é amor. E a gente vai prosseguindo. Nós temos o momento da família, Débora, daqui a pouquinho, né? Sim, daqui a pouquinho a gente vai daqui a falar pouquinho. sobre... Não, vamos deixar no momento, né? Vamos falar no momento, assim o ouvinte fica atento, né? É verdade. Você às vezes esqueceu do... Não esquecemos não. Temos o momento da família. Tremer de frio ajuda a perder peso. E agora? Então todo mundo vai pro Alasca. Eu tô tremendo agora aqui de frio, né? Tá gelado aqui dentro, né? Pois é. Acontece o seguinte, pessoas friorentas têm um consolo para enfrentar as baixas temperaturas. Tremer de frio pode queimar tanto gordura quanto fazer exercício moderado, segundo um estudo conduzido por cientistas da Austrália e Estados Unidos. Eu não conheço ninguém assim, friorento, Não. né? O Lorival é muito friorento. Ele tá pedindo para eu falar que ele é friorento, né? Mas morre de frio, meu Deus. Às vezes eu recebo convites assim, tipo, em família, né? Vamos para tal lugar, vai nevar não sei aonde. Eu falo, pode ir. Eu vou exatamente para a direção contrária, né? Porque assim, tem ouvintes que acham, Débora, que, por exemplo, nós já tivemos a oportunidade de morar em local onde, de repente, ficava frio mesmo, né? E às vezes tinha que andar na neve, coisa assim. Neve, essas coisas, minha gente, só é bom para ver quando os outros estão lá. Deixa eu dizer para você a verdade. Né? Cartão postal. Você que fica com essa inveja, olha lá na neve. Olha, eu vou dizer, tem gente que gosta, claro, não vou dizer que não. Tem uma coisa, né, Lorival? Você ir lá visitar, ficar 2, 3 dias na neve é uma coisa. E você morar lá é osso duro, né? Pois é, não dá não, viu, gente? Não dá. Mas a gente já vê que tem aqui uma coisa que é boa. Por exemplo, você que é friorento como eu sou, né? Então, esse tremer de frio ajuda a perder peso. Essa atividade converte o tecido adiposo branco, aquela gordura indesejada, amarela, né? Que fica lá armazenada. Então, ela transforma isso aí, ou seja, isso é queimado, não é verdade? Porque você vai ali batendo o queixo, tremendo e tal, então vai gerando calor. E isso vai queimando essa gordura aí. Então vai deixando de ser aquela gordura branca e vai transformando aquele tecido adiposo marrom, né? Que ao contrário, queima energia para gerar calor. É um estudo que foi feito. É uma proteção, né, para o corpo. Não é? Então na pesquisa, indivíduos que tremeram de 10 a 15 minutos, só isso, eu tremo muito mais do que isso aqui, numa sala refrigerada, e depois fizeram 1 hora de bicicleta a um ritmo moderado, produziram a mesma quantidade de hormônio que estimula essa conversão. Pra que correr 1 hora? Eu vou entrar na geladeira. Fica dentro de um frigorífico, né? Não é? De qualquer forma, o estudo foi coordenado pelo cientista australiano Paul Lee. Ele é do Instituto de Pesquisas Médicas em Sydney. E ele deixou isso aí para nós, né? Essa informação. Tremer por 15 minutos é a mesma coisa que andar 1 hora de bicicleta. Olha só. Quer mais? Se você tremer meia hora, é a mesma coisa que andar 2 horas de bicicleta. É muito tempo de frio, né? Pois é. Tremer meia hora é muita coisa. De qualquer maneira, eu acredito assim, né? Pelo menos eu acho. Ninguém vai chegar também, olha, eu quero tremer 15 minutos. É claro, se a gente tem a oportunidade de tremer de frio, a gente fica sabendo que isso vai queimar caloria aí o suficiente, como se nós estivéssemos andando 1 hora de bicicleta. A informação é boa, né, Débora? Pelo menos serve para alguma coisa. É aquele negócio, né? O corpo tem que produzir calor para manter o corpo naquela temperatura que ele tem, né? 36,6. Então ele começa a produzir calor, né? Queimando exatamente. As células, né? Na questão perder peso, né? Perder caloria, eu fico com o andar de bicicleta. É melhor, né? Ele é rei, sim, Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Na interpretação de Rafael Santana do CD Campeão de Deus é a mensagem que ouvimos agora. Quem sou eu
olhos para o amanhã, se não sei o que vai acontecer. O amanhã talvez nem venha a existir. Quem sou eu? Eu não domino, não tenho controle. Tudo está sujeito ao querer de Deus. Eu na verdade não passo de pó da terra. Eu era cego, ele me deu a visão. Eu estava perdido, me deu a direção. Sou carente, ele é a provisão. Ele é o pão da vida, me alimentou. Estava ferido, ele me curou. Sou certo, ele é o Senhor. Criou tudo que existe aqui na terra, todo o universo obedece ao som de sua voz. Ele é soberano, tem poder pra comandar e temos que acatar. Quando ele ordena, o mar aquieta, o vento cessa, a morte vira vida. Quem sou eu pra questionar o dono do mundo? Sou totalmente dependente dele, a minha vida é dele, o meu caminho é dele, é o Criador. Ele tem poder pra reinar sobre mim. Ele é rei, é o meu rei, o meu rei. Ele é rei, é o meu rei, o meu rei. Eu era cego, ele me deu a visão. Estava perdido, me deu a direção. Sou carente, ele é a provisão. Ele é o pão da vida, me alimentou. Estava ferido, ele me curou. Sou certo, ele é o Senhor. Criou tudo que existe aqui na terra, todo o universo obedece ao som de sua voz. Ele é soberano, tem poder pra comandar e temos que acatar. Quando ele ordena, o mar aquieta, o vento cessa, a morte vira vida. Quem sou eu pra questionar o dono do mundo? Sou totalmente dependente dele, a minha vida é dele, o meu caminho é ele, é o Criador. Ele tem poder pra reinar sobre mim. Ele é rei, é o meu rei, o meu Momento da família. No momento da família de hoje, eu queria falar sobre o casamento misto. Ou seja, é aquela união na qual um dos cônjuges ainda não é crente, não serve a Deus. Um é crente e o outro não, né? E pelo fato de muitas mulheres que amam a Deus viverem esta situação, a Bíblia nos dá, ela nos oferece versículos interessantes que realmente trazem uma palavra de ânimo, um direcionamento a esta situação. Em primeiro lugar, nós queremos que vocês meditem, assim que vocês tiverem condições, você que é cônjuge de uma pessoa que não é cristã, que vocês possam ler em 1 Coríntios, capítulo 7. São tantos versículos que eu gostaria que vocês lessem e mais tarde aí nas suas casas, né? Versículo 10 até o 16.
A parte disso, eu gostaria de começar aqui a meditar que o primeiro ponto que vocês devem saber é que mesmo que vocês tenham um cônjuge não crente, a Bíblia quer que você não se separe dele, desse cônjuge, né? Deus não quer que você se separe dele porque você é serva de Deus e ele não. A primeira palavra de Deus a uma mulher que se casou ou que está com um homem incrédulo é se empenhar ao máximo para preservar seu casamento. Mas por quê? Porque o marido incrédulo é santificado pela mulher que é serva de Deus. Isso está em 1 Coríntios 7, lê no versículo 14. Em outras palavras, o marido é escolhido para ser abençoado por Deus por causa da sua esposa que serve a Deus. A presença de uma esposa crente no lar, ela põe todas as pessoas desta casa debaixo da graça de Deus. E todas as pessoas passam a fazer parte do povo escolhido de Deus. Então, primeiro ponto, não é pecado você estar juntamente com a pessoa não crente. Você aceitou Jesus, ele não. Vamos esperar o seu tempo, né? De ele entender a palavra e você não tem que se separar porque agora ele não é crente e você serve a Deus, certo? Segundo ponto, confie no Senhor. Deus nos prometeu que estaria presente conosco. E ele nos ajudaria nos momentos de provação. E a promessa do Senhor se estende ao casamento, mesmo que esse casamento seja problemático. O nosso Deus também nos assegurou um meio de não sermos tentados a pecar em meio às dificuldades. É o que está dizendo 1 Coríntios 10, versículo 13, ainda nesse mesmos versículos que eu estou passando para vocês. Deus nos capacita a permanecer firmes diante de qualquer provação, inclusive aquelas que surgem no decorrer do seu casamento com a pessoa não crente. Terceiro ponto, olha que interessante. Planeje as suas táticas, você que tem um marido incrédulo. Porque a mulher sábia, ela faz planos para viver melhor em momentos de crise conjugal. Ela tem que ser sábia, ela não pode ser tola, senão o casamento vai por água abaixo. O planejamento da mulher sábia deve incluir, em primeiro lugar, viver de acordo com a palavra de Deus. Segundo, não ter amargura nem raiva e contar com as orações de outras pessoas para ajudarem a ela para se comportar como uma mulher piedosa, diz a palavra de Deus. Agora, se o seu marido não é crente, é claro que sem dúvida você tem muitas oportunidades de ficar com raiva, ter ódio e querer ir embora, momentos de desânimo. Isso é natural do ser humano. A gente só não pode pecar nesses momentos, né? Mas você também tem oportunidade de crescer na graça de Deus se seu marido não é crente. Mas, irmã Débora, como é isso? Preste atenção. Se você preservar seu casamento seguindo a palavra, semelhança de Cristo, tendo o coração de Cristo, certamente você vai colher muitos frutos bons em sua vida. Tem que esperar. E nós não temos, o ser humano não tem essa paciência, não. Chega, acho que não dá mais, eu estou indo embora. Isso acontece. Mas tenha calma. Calma, meu irmão, calma, minha irmã. Deus está falando com vocês. Não se separem. Olhe para o Senhor neste momento. E fale, Senhor, eu quero que o Senhor caminhe comigo. Neste momento de escuridão aqui no meu casamento, neste momento de crise aqui no meu casamento, segure a minha mão enquanto eu caminho, meu Deus. E apegue-se à palavra de Deus. Tenha momentos de oração. Como já disse uma certa irmã que estava vivendo uma crise no seu casamento, ela me disse, irmã Débora, eu nem oro, eu só choro. Mas as lágrimas são palavras. São palavras que não podemos ouvir, mas podemos ver que caem juntamente com as lágrimas. Não é verdade? As lágrimas estão contidas nelas palavras de dor, de tristeza, de desespero, mas Deus enxuga as tuas lágrimas. Tenha um pouquinho de paciência, Deus está polindo a sua fé, lhe dando maturidade. E tenha muita sabedoria,
para lidar com as situações as mais adversas que possam surgir no seu casamento. E que Deus os abençoe. Busque a Deus, tenha fé, espere nele, confie nele, porque com certeza a seu tempo virá a resposta certa para você. Mensagens cantadas. Rádio Deus é Amor. Mais uma mensagem chega, amiga fiel, cantando Ângela, do CD Holocausto Vivo. Mais uma mensagem. Receba de Deus para você. A ser lida hoje é de Maria das Graças Pereira Lucas, de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. Começo a minha carta no dia 1º de agosto de 93, casamento dos meus pais. Minha mãe, uma jovem cabeleireira, meu pai, um jovem trabalhador numa companhia cimenteira da cidade onde morávamos no interior do estado do Paraná. Meus pais, conhecedores da verdade, nascidos em berços evangélicos, instruídos por meus avós na santa doutrina de Jesus.
e cresceram dentro da igreja. Porém, com o passar dos anos, em sua mocidade, acabaram se afastando da presença de Deus. E assim, longe do Senhor, começaram a viver uma vida que eles ainda não conheciam. 30 de março de 94, Deus honrou o matrimônio de meus pais, concedendo-lhes um filho, este o qual vos escreve esta carta, David Xavier de Souza. Grande foi o chamado de Cristo em minha vida desde o ventre de minha mãe. E com o passar dos anos, fui crescendo saudavelmente, estando com a idade de 4 anos. Deus começa a realizar seu perfeito plano de salvação em minha família. Amados ouvintes, eu, passado alguns tempos, alguns meses, vamos dizer assim, comecei a sentir algo que parecia tão comum, uma simples azia, mas aquilo não passava. Essa sensação de ardência em meu esôfago foi aumentando a cada dia que se passava, ao ponto de que os remédios caseiros já não faziam mais algum efeito. E eu comecei a chorar. Eu era uma criança. E eu dizia, tá queimando aqui, mamãe, tá queimando aqui. E queimava meu estômago. Eu já não conseguia nem dormir mais, tranquilamente, pois a dor era constante. Meus pais, preocupados, me levaram até o médico conhecido da família, o qual me receitou alguns medicamentos. As dores eram aliviadas, sim, mas momentaneamente. Nossas vizinhas, sabendo do acontecido e do que estava acontecendo comigo fisicamente, diziam, dona, você tem que frequentar o catolicismo, fazer missas. E mesmo conhecedora da verdade, cegamente seguiu o conselho, como diz o Salmo 1. E lá começou a frequentar benzedores, curadores, em busca da cura daquela enfermidade que me assolava. Mas nada adiantava. Antes, pelo contrário, eu estava cada dia pior. Eles, vendo que a situação não melhorava, me levaram até o Hospital Pequeno Príncipe, aqui na cidade de Curitiba. E lá fiquei internado não apenas alguns dias, mas vários meses. Meu quadro clínico era grave, pois eu apresentava dificuldades em me alimentar. Alimento sólido tinham de ser batidos no liquidificador. E mesmo assim, muitas vezes, eu acabava por vomitar aquilo que eu havia acabado de ingerir, pois o canal do meu esôfago estava se estreitando a cada dia mais, impossibilitando a passagem dos alimentos. Passei por um tratamento cirúrgico para remoção de 3 hérnias. Eu era uma criança e já tinha 3 hérnias no esôfago, as quais, segundo os médicos, foram originadas devido a tanta força que eu fazia no momento em que eu vomitava aquilo que eu acabava de ingerir. Mas essa cirurgia não foi o suficiente. E agora as coisas pioravam, porque nem água eu conseguia mais ingerir. Era terrível meu sofrimento. Eu era apenas uma criança. Eu estava frequentando a pré-escola e eu me lembro bem que na hora do lanche, da merenda, eu não podia me alimentar. Eu ficava apenas observando os meus colegas felizes se alimentarem normalmente. Eu ficava ali num canto, triste, chateado e às vezes até chorando, pois eu não podia me alimentar como as demais crianças. E apesar de todo esse sofrimento, Satanás começa a oprimir e querer destruir a vida conjugal dos meus pais. Até então, um casal feliz, que servia a Deus, tinha a proteção do Senhor, e eles se afastaram de Deus. Minha mãe
Passava o dia inteiro chorando, deprimida, sem paz, porque contemplava o meu terrível sofrimento. O sofrimento do seu único filho e não podia fazer nada. E ela chegou a um ponto de dizer chorando: que prazer eu tenho em comer e me alimentar se olho para o meu filho e ele não pode comer. Eu também, a partir de hoje, não quero comer nada mais. Ouvinte, Satanás estava querendo matar-me, não somente a mim, mas agora a minha mãe, fazendo ela acreditar que não poderia mais comer porque eu não também me alimentava. E o meu pai? Meu pai, por sua vez, não tinha mais prazer de ficar em casa. Chegava do seu trabalho, tomava o seu banho e saía para os bares, para encher a cara, para se esquecer e não ver a realidade. Buscava meios e alternativas para espairecer os problemas. E voltando para casa somente altas horas da madrugada e muitas vezes até mesmo embriagado. Diante de todos esses problemas, ainda havia a situação financeira de meus pais. Estava um caos. Meu pai tinha gastado tudo que possuía. Já havia emprestado dinheiro no banco, também da cooperativa da empresa onde trabalhava e também de seus parentes e conhecidos. E o pior de tudo isso é que não se via resultado positivo em nada. Tudo estava de mal a pior. A minha situação física e de saúde estava um caos. Ouvintes, o negócio foi apertando. O hospital em que eu estava fazendo tratamento era particular. E o plano de saúde não cobria todas as despesas, com os frequentes exames e remédios que eram caríssimos. A maioria deles não se encontrava nas farmácias para se vender e deviam ser encomendados em laboratórios especializados. Ouvintes, como é triste, como é sofredor o homem que não serve a Deus. Mas eles eram conhecedores da verdade e voluntariamente se afastaram de Deus. Em outras palavras, não queriam a sua ajuda. Os meus pais cada vez mais endividados e o meu estado clínico cada vez pior. Aquela doença do refluxo gastroesofágico, apesar de todo o tratamento e acompanhamento médico, havia evoluído de tal forma que agora eu era diagnosticado pelos próprios médicos com um tumor maligno no meu esôfago. Sim, queridos ouvintes, eu estava agora numa situação que nada eles podiam fazer. Nesta época eu tinha 5 anos de idade e já estava com câncer. A junta médica do hospital desesperadamente se reuniu para discutir sobre a minha situação. E assim eles chamam o meu pai. Não somente meu pai, mas minha mãe também. E naquela reunião, eles disseram a eles que a única alternativa que restava seria substituir o meu esôfago, que já estava apodrecido, trocá-lo por um novo esôfago, um esôfago artificial. Aquela junta médica alertou que as chances do meu organismo aceitar o novo esôfago era muito mínima, era pequeníssima. Por se tratar de uma cirurgia muito delicada e que naquela época ainda estava em estudos, e eles, os médicos, já não poderiam garantir a minha vida.
Agora isso caía como uma bomba na cabeça de meus pais. Estava muito difícil. A situação estava agora sem saída. E ainda, apesar de tudo isso que eles disseram aos meus pais que eu poderia não resistir a esta nova cirurgia, podendo vir a óbito durante esta operação. Mas se eu resistisse a essa nova cirurgia, certamente eu iria carregar várias sequelas para o resto da minha vida e que nunca eu seria uma pessoa normal. Para falar de uma forma clara e objetiva, eu estava desenganado pela medicina humana. Os médicos haviam me desenganado, pois eles já não podiam mais garantir a minha vida. Mas quando o homem diz não, Deus diz sim. Quando se fecha uma porta, Deus abre outra. Deus queria que meus pais voltassem aos seus caminhos, que eles reconhecessem a soberania e servissem ao Senhor. Claro que Deus não deu esta enfermidade a mim, mas Ele permitiu que tudo isso me acontecesse. Deus trabalha diferente da nossa maneira. A nossa maneira é totalmente diferente da de Deus. E eu glorifico ao Senhor por isso. A sua palavra é fiel e dura para sempre. Eu digo que Deus não tarda e tampouco falha. Ele chega na hora exata para nos socorrer. Eu glorifico ao Senhor por tudo que Ele faz e permite acontecer, porque tudo está sob o seu controle. Amados ouvintes, quando os meus pais ouviram aquela declaração, eles saíram ali da sala dos médicos, já com um encaminhamento e todos os papéis e documentos necessários para o agendamento daquela cirurgia. Meu pai coloca minha mãe juntamente comigo no ônibus, de volta para a nossa cidade. E o meu pai retorna para o centro da cidade de Curitiba. E naquele ônibus que estávamos a caminho da nossa casa, minha mãe me conta que ela se encontrava comigo em seu colo, cabisbaixa, olhos inchados de tanto chorar, devido às palavras que havia recebido da parte dos médicos. Quando de repente ao seu lado senta um homem de aparência simples, traje humilde, e vendo a situação facial de minha mãe, de angústia, de choro, desespero, ele começa a falar com ela, perguntando o que estava acontecendo, o porquê estava chorando, e ela começa a falar com ele também a situação que estávamos vivendo. E naquele instante, aquele homem, enviado por Deus, veio como se a misericórdia do Senhor, naquelas palavras, e a minha mãe começa a ouvir aquilo que ela já ouvia na sua infância e na sua juventude. Aquele pregador que sentou-se ao seu lado naquele ônibus, e que não foi por acaso, foi enviado pelo próprio Deus, fala do amor de Jesus, do grande amor do nosso Pai Celestial, por minha vida, pela vida de mamãe e de meu pai também. E naquele momento algo maravilhoso acontece. Aquele Senhor usado pelo Espírito de Deus, que o revelava ali, começa a falar exatamente sobre tudo o que estava acontecendo em nossa vida. Minha mãe somente ia afirmando. Ela parou de falar o que estava acontecendo e Deus começou a falar tudo, e pelos mínimos detalhes. Aleluia.
A minha mãe fica de boca aberta, maravilhada, espantada com o amor de Deus, com a sua misericórdia para com a sua vida, pois ela nunca antes tinha visto aquele homem. E como ele sabia de todas aquelas coisas? Eu posso citar o livro de Jeremias 32:17, que diz: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder, e com teu braço estendido nada há que te seja demasiado difícil. E aquele homem, depois de orar em meu favor, colocando a sua mão sobre a minha cabeça dentro daquele ônibus mesmo, disse que apesar da situação ser impossível de ser resolvida pelas mãos dos homens, mas que para Deus nada seria impossível. E ele dizia: tenha fé, deposite a sua fé e confiança em Jesus Cristo, que Ele tem poder de curar o seu filho desse câncer e dar um esôfago novo para o seu filho e restaurar a sua vida, trazendo a paz e a felicidade novamente para o seu lar. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome deste Deus. Aquele homem se levanta, aperta a campainha do ônibus para descer, e antes de se despedir, volta-se para minha mãe. E ela fala para ela: olha, leve o seu filho até a igreja pentecostal Deus de Amor, que o Deus desta igreja vai fazer um milagre na vida do seu filho. É como diz a palavra de Deus em Deuteronômio 28:2: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ah, ouvintes, a partir daquele dia, pelo desespero, pela dor, os meus pais começam a frequentar a igreja Deus de Amor e começam a fazer campanhas de oração, e Deus começa a mudar a vida da nossa família. Deus começa a abençoar as nossas vidas. Ah, o Senhor Jesus é maravilhoso. E um dia minha mãe e meu pai se ajoelharam, já sabendo buscar a Deus e orar ao Senhor. Se ajoelham, os dois juntos, de mãos dadas, e começam a falar com Deus em oração. E ali naquele momento eles clamam a Deus dizendo: ó Senhor, bem sabemos que Tu tens poder de dar a vida, e a vida com abundância. Rogamos a Ti que restitua a saúde do nosso querido filho. A medicina desenganou, porém nós sabemos que Tu, Senhor, tenho certeza que não desenganou o nosso filho. Senhor, perdoa os nossos pecados, lava a nossa vida pela Tua palavra e atende o nosso clamor. Fazemos um voto contigo agora. Te serviremos todos os dias da nossa vida, e onde Tu nos enviares, contaremos quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Socorre-nos, Jesus, socorre-nos agora e mostra-nos o Seu poder. Ouvintes, foi como se uma mão misteriosa, como aquela mão que escreveu na parede nos dias do profeta Daniel, como diz a palavra de Deus. Foi como se essa mão entrasse dentro de mim e arrancasse aquela doença pela raiz. E naquele exato momento, eu fui curado para a glória e honra do Senhor. Ouvintes, foi algo tremendo. Foi o milagre de Deus que aconteceu em minha vida. A partir
partir daquele momento que os meus pais se levantaram daquela oração de reconciliação, de humilhação a Deus, eu fui instantaneamente curado. Naquele mesmo momento, minha mãe me deu um alimento e eu consegui me alimentar, sem sentir dor, sem sentir queimação. E nunca mais apresentei sequer um simples sintoma de ter um câncer no esôfago. Esse Deus não é maravilhoso? Esse Deus não é tremendo? Não foi preciso eu passar por aquela nova cirurgia, a qual os médicos haviam me indicado. Jesus chegou na frente e realizou o milagre em minha vida, para a glória e honra do seu nome. Hoje sou uma pessoa normal, curado por Jesus na Igreja Deus de Amor. Faz 17 anos. 17 anos que esse milagre aconteceu em minha vida. E que a minha família serve a Deus no ministério da Igreja Pentecostal Deus de Amor. Hoje tenho 23 anos de idade. Levo a minha vida focada no versículo 3 do capítulo 126 do livro de Salmos. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Quero aqui encerrar já minha carta muito feliz, emocionado, derramando lágrimas de alegria na presença de Deus e dizendo a todos que estou muito feliz. Sem palavras para agradecer ao Deus Todo-Poderoso por sua infinita misericórdia. Salmos 34, versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Me despeço na paz do Senhor. Seu ouvinte David Xavier de Souza, residente na rua Benjamin Costa, na cidade de Rio Branco do Sul, interior do estado do Paraná. Querido Pai Celestial, aqui te agradecemos por estas bênçãos, Senhor, que nós contamos aqui que o Senhor realizou. E aquelas que ainda o Senhor há de realizar pela fé presente na vida de tantas pessoas. Eu sei que neste momento pessoas estão ajoelhadas diante do seu rádio, talvez do seu computador, talvez orando no volante deste veículo porque não podem pará-lo, mas o Senhor está presente. O Senhor está vendo este coração voltado a Ti e mencionando e pedindo a Sua misericórdia e com fé, clamando a Tua mão poderosa para ajudá-los. Senhor, quero Te agradecer pela Sua infinita misericórdia, onde nós testificamos através desta carta o Seu grande mover, o Seu grande poder. Ah, Senhor, obrigado, muito obrigado, Senhor, não temos palavras. Que o Senhor continue fazendo a obra nos corações, visitando estas casas, visitando estas famílias, resolvendo aquilo que é impossível a nós resolvermos, colocando as coisas certas nos lugares certos, colocando as pessoas estratégicas nas situações estratégicas. Tudo está nas Tuas mãos. Entregamos a nossa vida, o nosso ministério nas Tuas mãos e estas vidas para o Senhor trabalhar. Nós Te pedimos e já Te agradecemos, no nome poderoso de Jesus, o nosso Senhor. Amém, Jesus. Amém. E assim vamos encerrando mais um programa MC,
Muito obrigado pela sua audiência. Também esteve aqui pastor Lorival de Almeida. E nós nos despedimos na paz do Senhor. E amanhã estaremos de volta às 12h30 nesta mesma emissora ou pelo site pda.com.br. Fiquem na paz do Senhor e até lá. Você ouviu programa Mensagens Cantadas com o pastor Lourival de Almeida e Débora Miranda. De volta amanhã ao 12h30, horário de Brasília. Rádio Deus é amor. No passado era triste, só tinha desilusões, só pensava em chorar. Caminhava numa estrada muito larga, não sabia no final dessa estrada o que me esperava. Agora que encontrei Jesus Cristo, o meu Rei, vejo a diferença de quem tem Deus e quem não tem. Você, ó meu amigo, que ainda não tem Cristo, vem enquanto há tempo aceitar. Hoje tenho alegria verdadeira e eu posso garantir que a terei a vida inteira, porque sirvo a um Deus de verdade. Ele é justo e é fiel por toda a eternidade. Você se encontrar com Jesus Cristo, o meu Rei, verá a diferença de quem tem Deus e quem não tem. Escute, ó meu amigo, que ainda não tem Cristo, aceite enquanto há tempo pra você.